sobre Pernambuco e Sergipe. Vamos falar sobre os prejuízos, sobre a dificuldade de toda a região em função do cancelamento das festas de São João. Quem vai participar dessa conversa aqui comigo hoje é o senador Rogério Carvalho, que ainda não está presente aqui conosco, deve chegar daqui a pouco, e o senador Humberto Costa, que já está aqui. Boa noite, senador. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Bom, a gente começa o programa, eu acho que é importante a gente prestar homenagem e condolências, né, às famílias das quase 56 mil pessoas que morreram no Brasil até o momento, em função da epidemia do coronavírus. Um dado realmente muito triste, mas vamos falar aqui principalmente sobre a questão do São João. Bom, eu vi eu já vi que o senador Rogério apareceu aqui. Boa noite, senador, tudo bem com o senhor? Como vai? Eu vi alguns levantamentos de que o prejuízo total para a região Nordeste relacionado ao cancelamento das festas de São João ultrapassa a casa de R$1 bilhão. É um número assim, muito grande que compromete o restante desse ano e do ano que vem também. Não é, senador Humberto Costa? Aí em Pernambuco tem uma das festas mais tradicionais, que é em Caruaru, né? Sim, na verdade é bom a gente dizer que o São João é a grande festa, é a maior festa do Nordeste, quiçá do Brasil. Nós somos muito conhecidos pelo Carnaval, né? Onde em muitas cidades nós temos atividades, mas o Carnaval ele é muito concentrado nas capitais, não em todas, não é? E o São João ele tem uma capacidade de pulverização muito grande. Qualquer cidade do interior, por menor que ela seja, ela tem uma festa junina que movimenta o comércio, é parte da cultura local, é muito importante. Por isso, o impacto da suspensão do São João é muito grande do ponto de vista cultural, do ponto de vista psicológico para a população e também do ponto de vista econômico, porque há muitos lugares e muita gente que vivem em função da realização anual dessa festa, que por vezes envolve 2 meses, não apenas aqueles dias do São João e do São Pedro, mas que já vem acontecendo desde antes. E mexe com praticamente todas as atividades que você pode imaginar, desde atividade turística, com utilização de hotéis, hospedarias, aluguel de casas para o período junino, venda de roupas, porque há também essa tradição de ter uma roupa fantasia no período do São João, o consumo de bebidas, de alimentos, o consumo da agricultura, inclusive da agricultura familiar, que tem uma boa parcela da produção do milho, que é o principal alimento que se consome nesse período. Então, realmente, é algo que tem um prejuízo gigantesco para toda a região, não é? E mais ainda num período como esse que estamos vivendo aí, a população desassistida, abandonada por aqueles que governam o nosso país hoje. Então, a isso se soma esse sentimento de abandono, de falta de perspectiva. Obrigado, senador. Senador Rogério Carvalho, boa noite. O estado de Sergipe também é um problema grave, né? A não realização das festas de São João, das festas juninas, porque, como disse o senador Humberto Costa, movimenta a economia de cidades grandes e cidades pequenas, né? Na verdade, movimenta todas as famílias. Mesmo quem não vai para um arraiá, mesmo quem não vai para um show, para uma grande festa, reúne na sua casa, faz comida típica, faz uma fogueira, reúne a família. Então, nessa época do ano, a cidade fica
tomada por fogueiras, milho na rua, comidas típicas. Isso movimenta demais, como disse Humberto, a agricultura familiar, né? Porque a base de tudo isso é o milho, é a tapioca, né? São produtos que saem dos pequenos produtores, dos agricultores familiares. Nós todos nos ressentimos, né? Falar agora como pessoa, né? A gente teve que fazer aqui em casa. De qualquer forma, a gente não pode ficar sem comer milho cozido, não pode ficar sem alguma coisa que lembre essa data, mas fechado. Não podemos ter fogueira, não podemos ter uma série de coisas. Mas nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo e a gente precisa, antes de tudo, e aqui eu estou diante do ex-ministro da Saúde, um grande ministro, o ministro do SAMU, o ministro do Brasil Sorridente, o ministro de vários projetos, Farmácia Popular, que é o nosso querido Humberto Costa. A gente precisa lembrar disso, viu, Humberto? Porque foi como você, ministro, que a gente fez o SAMU, que a gente fez o Brasil Sorridente, que a gente fez as farmácias populares, que a gente incrementou as UTIs neonatais, e você, como ministro da Saúde, e nós, como crentes e civilizados, sabemos da importância que a ciência tem e a gente tem que seguir. Infelizmente, a gente tem que estar articulado com essas orientações e, apesar de tudo, vale a pena passar por essa dificuldade para salvar vidas, para evitar que as pessoas morram ou se contaminem por essa doença. É um sacrifício que está dentro da nossa conta da defesa da vida. E aqui, diante do nosso grande ministro da Saúde, eu quero voltar a reforçar. Foi Humberto Ministro que a gente fez essa obra gigantesca chamada SAMU, que salva vidas, o Brasil Sorridente e as farmácias populares, que eles acabaram quase todas, que levou medicamento barato e depois evoluiu para a gente ter tratamento gratuito para hipertenso, diabético, salvando vidas, aumentando a expectativa de vida dos brasileiros, principalmente dos mais pobres. Então, mas a gente tem um compromisso com a vida e, por isso, temos que aceitar, né, se resignar e fazer dentro de casa aquilo que a gente pode fazer para manter a nossa tradição cultural de comemorar o São João, de comemorar o São Pedro, resignação, mas acreditando sempre que a vida vale mais do que qualquer outra coisa. O senador Humberto Costa, o senador Rogério Carvalho lembrou bem de todos os serviços que foram criados e que, pouco a pouco, vão sendo sucateados, né, por esse governo que está aí, por toda a descoordenação que ele traz para o país. E o senhor também, os dois falaram muito de como afeta diferentes áreas, diferentes setores. A minha pergunta é o seguinte: esse ano, o restante desse ano, fica comprometido sem a entrada desse dinheiro, e o ano que vem isso pode comprometer também o orçamento do ano que vem da região como um todo, mas de todos esses estados? Bom, primeiro eu quero agradecer a generosidade das palavras do Rogério, né? Na verdade, nós iniciamos um trabalho que aconteceu ao longo dos governos de Lula e de Dilma. Ele próprio teve um papel preponderante. Por exemplo, um dos primeiros SAMUs que nós implantamos no Brasil foi no período em que ele era secretário de saúde de Aracaju. Depois ele foi secretário estadual em Sergipe e também implementou vários programas e projetos como esse. Depois trabalhou no Ministério também. Enfim, eu agradeço essa generosidade e aproveito esse comentário para a gente ver que diferenças, né? Ele citou apenas alguns programas que foram implementados no tempo que eu estava no Ministério, mas, por exemplo, nós temos que lembrar as UPAs, nós temos que lembrar o programa Mais Médicos, que foi, sem dúvida, um dos maiores crimes que o presidente Bolsonaro
poderia cometer foi permitir que esse programa desaparecesse, enfim. Então, e é um momento difícil porque todas essas ações, não é, que nós tínhamos até o golpe contra a presidenta Dilma, elas estariam tendo agora um papel muito importante, especialmente mais médicos. O que está acontecendo agora no Brasil, e particularmente no Nordeste? É a interiorização da pandemia. Não é? E aí muitos profissionais estavam em assentamentos de reforma agrária, estavam em concentrações quilombolas, estavam em aldeias indígenas, nas periferias das grandes cidades, e certamente teriam tido um papel muito relevante nesse momento. Respondendo à sua pergunta, na verdade, é uma perda generalizada, porque, para nós do Nordeste, a questão da festa é algo muito vivo, não somente na nossa cultura, mas também na nossa economia. A quantidade de pessoas que vivem num determinado momento, elas estão no carnaval. Trabalhadores autônomos, gente que faz pequeno negócio, pessoas que trabalham com produção artística, cultural, que já estão sofrendo tudo que você podia imaginar. O mesmo cara que monta um palanque em Recife, no Carnaval, ele monta um palanque em Caruaru, no São João, outro que toca no Carnaval, toca no São João também, e por aí vai. Não é? Toca ainda no Réveillon, tem aquelas festas que são festas municipais, várias delas não vão existir, quer dizer, o padroeiro da cidade, ou então a data da emancipação. O nordestino, tudo ele faz festa para poder comemorar. E isso tudo movimenta a nossa economia, especialmente a economia informal. Então, a perda para nós, por conta dessa pandemia, que certamente vai ter os seus efeitos, né, até o final do ano, começo do ano que vem, se Deus quisesse e a gente tivesse uma vacina, quem sabe poderíamos diminuir um pouco esse prejuízo, mas é muito grande. Na verdade, o peso dessa perda de atividade vai, sim, ter repercussão, inclusive, no ano que vem. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Até porque, a não ser, como eu estou te falando, que a gente possa ter uma vacina, e não é muito provável, é bem provável que o carnaval seja ou uma coisa muito diferente, ou talvez nem até exista, para que a gente não tenha uma disseminação maior ainda da doença. Né? E aí tem a questão de que se o carnaval for uma coisa muito menor, quer dizer, é menos dinheiro circulando ainda e uma situação mais difícil de sustento e de sobrevivência, né? Porque o que fica nessa hora que a gente vê essa paralisação, vamos dizer, é assim, qual o socorro possível? O que está sendo feito para socorrer essas pessoas, senador Rogério Carvalho? Bom, primeiro, Humberto lembrou bem, o programa Mais Médicos, se não tivesse sido desmontado, nós teríamos hoje mais conforto para as famílias, para a população mais pobre do nosso país, usuárias do SUS, no interior do país. Agora que a gente já conhece um pouco mais sobre a Covid-19, formas de tratar o doente e poder evitar o agravamento dos casos, se a gente tivesse uma liderança mais estruturada no Ministério, com protocolos, com uma rede de atenção primária, com profissionais qualificados, que eram os profissionais do Programa Mais Médico, eu tive a honra de ser o relator, poderia ser um cenário diferente. Agora, é importante sempre lembrar, os governos do PT deixaram de reservas cambiais 378 bilhões de dólares. Infelizmente, este governo, do Bolsonaro, só este ano consumiu 50 bilhões de dólares queimando para manter o câmbio, interferindo no câmbio. Mesmo assim, nós temos aí 328 bilhões de dólares
que dá um ganho financeiro para o Banco Central pela variação cambial, ou seja, pela valorização do dólar, que estava em torno de R$ 3, e passou para R$ 5, da ordem de 500 bilhões de reais. Então, a salvação é a gente ampliar o auxílio emergencial até o final do ano, de R$ 600, para garantir que essas famílias que deixaram de ganhar, deixaram de produzir, deixaram de juntar alguma renda neste período e em outras atividades, para que a gente possa garantir que a economia vai funcionar. E o que é pior é que a visão fiscalista do governo Bolsonaro não percebe o quão relevante é esse auxílio emergencial. Não é só um recurso que vai para o cidadão, para a dona de família, para chefe de família, para o chefe de família, é um seguro para a nossa economia. Você imagina esse recurso na economia, gera demanda, movimenta o setor produtivo, garante a circulação e é, na verdade, uma proteção social e, ao mesmo tempo, um seguro para garantir o funcionamento e a manutenção da atividade econômica como um todo, da forma mais saudável, que é as pessoas tendo um recurso para ir no armazém, consumir, ir na loja, ir no supermercado, fazer o consumo daquilo que satisfaz as suas necessidades básicas e mantém as cadeias produtivas ativas, funcionando, e isso é um seguro também para a gente proteger a nossa economia. E graças aos governos do PT existe esse colchão e existem esses 500 bilhões que deveriam ser utilizados para garantir a continuidade do auxílio emergencial até o final do ano, para a gente evitar o dano que o Humberto muito bem colocou que a pandemia traz e a gente preservar a vida e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência, a sobrevivência das pessoas e garantir que a economia continue funcionando para que, pós-pandemia, a gente não tenha que recomeçar de um patamar muito abaixo. Esse dinheiro deixaria a nossa economia mais fortalecida, a gente recomeçaria de um outro patamar. Então, é preciso ter sensibilidade, é preciso ter inteligência, inclusive, para poder entender a importância desse auxílio emergencial. E só tem esse auxílio emergencial graças a iniciativas da bancada do PT e da bancada de oposição que conseguiram aprovar na Câmara, e a gente aprovou no Senado, foi um prazo curto, de 3 meses, mas nós precisamos prolongar isso até o final do ano, pelo menos, para proteger a economia e proteger as famílias e proteger as pessoas da fome e da miséria. Para concluir, eu quero só dizer mais uma coisa. Esse auxílio emergencial que nós protagonizamos, que nós aprovamos, diminui a extrema pobreza no Brasil, mesmo no período de pandemia. Veja, Humberto, como o PT sempre teve razão quando defendeu uma renda mínima, uma renda básica, como política de Estado, como um mecanismo de proteção à vida e garantia de dignidade para o nosso povo. Isso é fundamental e eu acho que é esse o nosso grande desafio para superar todas as faltas que a pandemia tem produzido entre nós brasileiros, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista econômico. Senador Humberto Costa, a partir dessa fala do senador Rogério Carvalho, o que a gente tira, basicamente, é aquela história que o ex-presidente Lula fala muito, né, de que durante o governo dele o povo passou a ser solução e o dinheiro que ia para o social passou a ser investimento. Agora voltou a ser gasto, né? Voltou a ser despesa, e isso acho que esse é o problema que a gente vive hoje, né? Sim, com certeza, não é? E eu acho que o Rogério foi muito feliz na fala dele. Alguém que recebe 600 como parte de um processo de apoio social, na verdade, não vai aplicar esse dinheiro, né? Essa pessoa vai adquirir aqueles bens necessários para a sua sobrevivência. O Bolsa Família, que tem um valor, na maior parte dos casos, menor, ele é uma complementação, na verdade, mas
ele era muitas vezes maior do que a própria transferência de recursos pelo Fundo de Participação dos Municípios. E esse recurso ele tem um papel gigantesco em fazer a movimentação da economia. Quem recebia aquele dinheiro ia direto da casa lotérica ou do banco para a feira, para comprar alguma coisa para comer, ia no supermercado para comprar um produto de limpeza, às vezes ia numa livraria para comprar um caderno, alguma coisa, e com isso você tem um giro da economia muito grande. Então, a colocação de Rogério é perfeita, no sentido de que isso que o Brasil está gastando agora não é de jeito nenhum gasto. Nós estamos criando um colchão para que uma parcela maior ainda da nossa economia não sofra tanto. Veja que há alguns setores que, no levantamento que é feito pelos órgãos do governo para aferir o crescimento da economia, eles até cresceram, eles conseguiram até produzir um pouco mais. É o caso da indústria alimentícia, é o caso do comércio na área dos supermercados, até mesmo em termos de medicamentos. Então, sem dúvida que isso é uma coisa muito importante, muito relevante. E essa pandemia, lógico que ela produziu muito sofrimento, continua produzindo muita dor, muita tristeza para a população brasileira e mundial, exceto para pessoas como Bolsonaro, que tem um grave distúrbio da sua personalidade como tal, é uma pessoa fria, sem qualquer capacidade de empatizar com a vivência do outro, que é uma pessoa, enfim, desprovida de qualquer sentimento pelo próximo, mas para todos é um motivo de sofrimento muito grande, mas ela também está provocando algumas discussões importantes. Por exemplo, nós vamos somar ao fato de que há uma mudança radical no mercado de trabalho por conta da adoção das novas tecnologias. E também uma situação como essa, que mostra a fragilidade do nosso sistema econômico diante de uma coisa não tão relevante, digamos assim, um vírus, né? E a gente nunca imaginava que fosse possível acontecer tudo isso que está acontecendo. Então, um debate como esse obriga a que vários governos coloquem na ordem do dia o debate sobre o pagamento de uma renda mínima, de uma renda básica para toda a população, porque se nós tivermos a continuidade desse processo de automação, de desenvolvimento tecnológico, de utilização de inteligência artificial, muita gente vai ser considerada ou vai ter suas profissões completamente relevantes. E, na verdade, quem vai consumir aquilo que o sistema capitalista está produzindo, se as pessoas não têm uma renda básica, uma renda mínima para poder fazer essa economia girar? Então, esse debate é colocado na ordem do dia. E mais ainda no que diz respeito às pessoas mais pobres, a redução da desigualdade, que é hoje, no entendimento de grande parte dos economistas do mundo todo, um dos maiores empecilhos para a continuidade do crescimento e do desenvolvimento econômico mundial, não é? E tantas outras coisas relevantes como a pobreza, enfim. Então, eu acredito que essa situação que nós estamos vivendo hoje, ela pode nos deixar uma grande lição e deixar aberto um debate que eu considero extremamente relevante, não é? E que até mesmo esse seguro quarentena, mesmo que ele seja pequeno e tal, mas ele criou uma lógica que me parece pode ser continuada. E é por essa razão que nós estamos brigando pela prorrogação desse seguro quarentena até o mês de dezembro, porém, a nossa proposta é que isso se transforme numa coisa permanente e que nós possamos ter para a população brasileira uma renda básica efetiva. Senador Rogério de Carvalho, como é que o senhor vê essa questão? Qual a importância de se manter o Corona Voucher, esse projeto
da renda emergencial, até o final do ano, e ao mesmo tempo em que a gente, quer dizer, é preciso manter isso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual a importância e como é que está dentro do Congresso ali, dentro do Senado, a discussão sobre esse certo avanço que a gente está vendo do governo sobre os programas sociais, agora que o Paulo Guedes tem essa ideia aí de criar uma substituição do Bolsa Família, englobando o BPC, o Farmácia Popular, jogando tudo dentro de um mesmo saco e provavelmente diminuindo muito o número de pessoas que são beneficiadas. Primeiro, a ação do governo e do Paulo Guedes é sempre no sentido de reduzir o que você chamou aqui de despesa, certo? O que, na verdade, é um recurso que faz a economia funcionar, que melhora a qualidade de vida das pessoas, que dá dignidade, que gera oportunidade, que é uma renda básica, que é uma renda mínima, certo? Ele está pegando tudo o que existe, que foi construído, quer unificar e quer transformar isso num valor, certo? Que não vai significar mais dinheiro para a população mais pobre. Significa só unificar e distribuir e reduzir os serviços públicos gratuitos, ou seja, para garantir que as pessoas comprem no mercado aquilo que hoje elas têm, de alguma maneira, algum fornecimento gratuito pela rede de proteção social que foi estruturada. É uma outra visão, é uma visão em que está por trás o interesse de explorar um mercado e colocar o dinheiro para a criação de um mercado, sempre com vistas em favorecer alguns investidores. Então, a visão do Guedes é uma visão de que sempre tem que ter algum investidor ou algum especulador ganhando em torno dessas questões. E o que nós defendemos que temos que ter, e a pandemia mostrou, que sem o Sistema Único de Saúde, ricos e pobres não teriam tido acesso a serviços de saúde. Então, é importante o papel do Estado na saúde, por exemplo. É importante o papel do Estado, como foi com a PEC 10, para garantir a liquidez do mercado financeiro, garantir que tivesse dinheiro para emprestar às micro e pequenas empresas, que, infelizmente, o programa de apoio permanente às micro e pequenas empresas não vem sendo implementado pela ganância dos bancos, que querem ganhar juros exorbitantes, certo? E a gente colocou, o Humberto aprovou, nós aprovamos isso, nós aprovamos um fundo garantidor para que esses empréstimos pudessem sair a um custo mais baixo, para não ter risco e tirar o risco do spread, ou seja, da taxa de juros cobrada aos micro e pequenos empresários. Então, eles não estão emprestando e nós fizemos a nossa parte de garantir que tivesse dinheiro, que o sistema financeiro fosse irrigado. Então, o que nós estamos falando é que a pandemia nos obrigará a refletir sobre qual é o Estado e qual o tamanho do Estado necessário para garantir a capacidade de redistribuir riqueza, a capacidade que esse Estado vai ter de diminuir as desigualdades e, como disse Humberto, garantir a retomada do crescimento econômico no mundo inteiro. Porque o mundo não está crescendo por um motivo muito simples, não tem demanda. Não tem demanda porque as pessoas empobreceram. As pessoas empobreceram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma economia alavancada que vive de empréstimo e as pessoas estão no esgotamento da sua capacidade de se endividar nos Estados Unidos. A Europa, a população também não aumentou a renda média da população europeia. No Brasil, aumentou a renda e diminuiu as diferenças nos nossos governos. Nos últimos 5 anos, depois do golpe na presidente Dilma, diminuiu a distribuição de riqueza, aumentou a concentração de riqueza. Então, nós precisamos trabalhar na perspectiva de ter um governo e de ter um Estado com uma capacidade redistributiva maior, para garantir que a gente diminua as desigualdades sociais, para a gente garantir o crescimento de uma demanda por bens e serviços
por dentro da roda orgânica, que é eu preciso consumir, eu consumo, você produz, gera riqueza, ganha por isso, eu consumo porque preciso. Ou seja, essa condição saudável da economia precisa ser retornada. O que hoje a gente vê são grandes fundos, cujos operadores desses fundos, que não ligam para ninguém, querem ganhar comissão por botar o dinheiro neste ou naquele mercado, não importando se isso vai melhorar ou piorar a vida das pessoas, se vai gerar ou não demanda e consumo. Então, para eles, não importa, porque o ganho deles está assegurado por conta das operações financeiras, que eles ganham bilhões. Então, um jovem de 35 anos pode ser bilionário, porque ganha dessa forma, mas com isso a gente está vendo uma concentração de riqueza muito grande. Então, para concluir aqui o raciocínio, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos ter um novo marco civilizatório que inclui um novo papel para o Estado brasileiro, para o Estado no mundo inteiro, com políticas que possam gerar demanda de consumo consciente, sustentável, né? Que também precisa trazer esse debate para que ocorra uma diminuição das desigualdades e o mundo volte, a economia mundial volte a crescer de forma sustentável e com distribuição de riqueza e com aumento da igualdade e diminuição das desigualdades sociais, que é o principal estopim de todas as crises sociais que a gente tem visto no mundo. Concentração de riqueza, empobrecimento da sociedade. A gente viu isso no Chile, isso que está acontecendo nos Estados Unidos, em parte, é fruto dessa insatisfação. Tudo que a gente está vendo no mundo é fruto dessa insatisfação por conta da concentração de riqueza e da incapacidade das pessoas de terem uma vida um pouco menos apertada, um pouco mais folgada e mais digna. Obrigado, senador Rogério. Eu acho que aí essa é uma discussão muito interessante, porque a gente, embora diga que essa política ela é destruidora e ela é uma política de morte, ainda há muita gente no Brasil que acredita que todos os nossos problemas são decorrentes da corrupção. E isso é um desafio, uma luta árdua que a gente tem para enfrentar. E aí, justamente, o que eu gostaria de saber é: as eleições municipais que se aproximam são um momento fundamental para que essa discussão seja colocada em pauta? Quer dizer, a população vai estar toda olhando para isso, e é preciso, então, rediscutir o papel da comunidade, o papel da prefeitura, enfim, todos os órgãos que trabalham pela comunidade, pela saúde da população. Enfim, senador Humberto Costa. Seu microfone está fechado. Eu acredito que sim, nós vamos fazer um esforço para tornar o debate dessa eleição algo muito mais amplo do que simplesmente o debate sobre o problema da minha rua, o buraco, o transporte. Lógico, temos que fazer essa discussão, mas dentro de um contexto mais amplo, o tempo inteiro estabelecendo uma associação com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Desde a saída da presidenta Dilma, nós não temos investimentos relevantes em saneamento básico, em habitação popular, em saúde, em educação. Muito pelo contrário, a adoção de medidas como a emenda constitucional 95, né, proibiu o gasto público com o objetivo de promover investimentos, de promover a nossa infraestrutura, de melhorar a condição de vida da população. E com a política econômica, de um modo geral, que não reduziu o desemprego, não produziu crescimento econômico, nós temos um cenário que está afetando a vida de todas as pessoas e que não se resolve meramente com a ação de uma prefeitura, a ação de uma administração municipal. Nós temos que, o máximo possível, nacionalizar o debate sobre essa eleição. Isso não significa abrir mão, como eu disse, discutir as importantes questões dos municípios,
O PT, ao longo da sua vida, ele acumulou um conjunto de ações, de propostas, de visão de administração municipal que continuam bastante atualizados, que é o nosso modo petista de governar. Mas hoje a grande questão é o tema da situação nacional, do governo Bolsonaro, das opções que esse governo está fazendo. E aí o Rogério trouxe um debate muito importante, que é o seguinte, e nós temos que aproveitar qualquer espaço para fazer esse debate. Enquanto no mundo inteiro está se discutindo a superação dessa pandemia pelo caminho de uma presença do Estado, uma ampliação dos investimentos públicos, com a adoção, talvez, de políticas de renda básica em vários lugares, nós aqui no Brasil já começamos a sentir o discurso da mídia, dos empresários, do Paulo Guedes e tal, de que está se gastando muito, é preciso novamente pensar no equilíbrio fiscal, tem que novamente ter aquela preocupação de diminuir o tamanho do Estado, quer dizer, o remédio que eles vão propor para essa doença vai, na verdade, agravá-la, vai piorar muito mais. Além do mais, o discurso que se faz é de que o Brasil vai voltar a crescer. Ainda hoje, o Paulo Guedes estava dizendo isso, que o Brasil vai romper as duas ondas que estão agitando o seu mar. Nós vamos passar por essa crise, os investimentos vão chegar. Ora, que investimentos? Quem tem hoje dinheiro para investir, em primeiro lugar, vai investir onde tem retorno e, em particular, vai investir no processo de retomada dos próprios países que cediam esses fundos. Segundo, hoje no mundo, as pessoas para investirem, as instituições para investirem, os fundos que querem investir, eles querem saber se naquele país tem segurança jurídica. No Brasil não há, porque nós somos governados por esse governo acelerado que aí está e por esse presidente da República que é um aventureiro irresponsável. Querem investir onde há possibilidade de você, de alguma forma, estar vivendo e compartilhando uma política ambiental adequada aos interesses dos acionistas ou das pessoas que aplicam seus recursos ali. E o Brasil é um país onde hoje a política está projetando para o mundo a imagem de um país devastador do meio ambiente, que não respeita os povos indígenas, que não promove os direitos humanos. Então, de onde é que o Paulo Guedes está imaginando que virão os recursos para os investimentos no Brasil? Então, nós temos que, na campanha eleitoral, dizer isso também, que não vai haver possibilidade de nós sairmos desse buraco, os próprios municípios não conseguirão investir se nós não tivermos uma mudança na visão de quem estiver governando sobre qual o papel do Estado nesse momento de recuperação do Brasil pós-pandemia. Obrigado. Senador Rogério Carvalho, então o caminho é, como disse o senador Humberto Costa, é nacionalizar no final do ano, com eleições adiadas para, acho que novembro, né? Para que possa se rediscutir o país mais uma vez e mudar o caminho que ele tá passando. Impeachment, que dia? Bom, primeiro, é fundamental que a gente tenha eleições em 2020. Né? Se vai ser no dia 4 de outubro, é uma temeridade, por conta da expansão da pandemia para outras regiões e para o interior do país. Então, é pouco provável que a gente consiga ter eleições tranquilas e seguras no mês de outubro. Então, é importante que a gente pense num adiamento da data. Mas a eleição precisa acontecer no ano de 2020 e as eleições são fundamentais para que a gente possa fazer um grande debate sobre qual o papel do Estado, qual o papel
o Estado deve jogar para melhorar a vida das pessoas. Esta semana, no Senado, eu e Humberto acompanhamos o debate, e eu tenho sido muito criticado em rodas empresariais, porque nós, Humberto, fomos o único partido que votamos contra o marco regulatório do saneamento, né? E, numa das discussões que eu fiz, eu coloquei que, no final da década de 90, quando foram privatizadas as concessionárias de energia elétrica, o argumento era de que se universalizaria o acesso à energia elétrica. E isso não aconteceu. Aconteceu quando? Aconteceu quando o Estado brasileiro assumiu um programa decisivo e determinante de levar luz para todos no governo do presidente Lula. O Luz para Todos foi que, na verdade, levou energia elétrica para todos os brasileiros. Então, veja, o papel do Estado, o investimento público, que Humberto lembrou muito bem. Sem investimento público em habitação, em saneamento, se não tiver investimento público em saneamento, não haverá universalização de esgoto, água tratada e esgoto coletado e tratado sem investimento público. Sem investimento público, não vai haver ampliação da rede de assistência à saúde para atender aos milhões de brasileiros. Sem investimento público e sem dinheiro para estimular a formação de novas empresas, nós não vamos sair daquilo que ficou identificado com essa pandemia, o quanto a nossa indústria diminuiu de tamanho e de capacidade de atender às demandas internas de consumo da nossa população. Então, essa equipe econômica é uma equipe que a gente tem chamado de contracionista, que é o Guedes e o Bolsonaro, que significa só corta e só tira, sabe de quem? Dos programas sociais, só tira das áreas que fazem redistribuição de riqueza e que diminuem as desigualdades. Toda a ação é para retirar direitos, que significa redistribuir riqueza com toda a sociedade. Então, as eleições serão fundamentais para que a gente faça esse debate, para definir qual é o Estado que a gente precisa. Inclusive, não é esse debate da corrupção que eles utilizaram, de certa maneira, para criar uma nuvem de fumaça e a gente ter hoje casas parlamentares mais conservadoras e menos comprometidas com esse sentimento e as necessidades da população de uma maneira geral. Não quer dizer que não devemos combater a corrupção, até porque foi o PT que deu autonomia à Polícia Federal, foi o PT que deu autonomia ao Ministério Público, foi o PT que fez a lei da delação, foi o PT que fez toda essa legislação que permite hoje você fazer investigação e produzir consequência no combate à corrupção. Não é isso que nós estamos dizendo, mas não é esse o caminho para fazer deste país uma grande nação. O caminho para fazer deste país uma grande nação é, primeiro, ter políticas que façam redistribuição de riqueza. Por exemplo, a reforma tributária que estão dizendo que vão votar no mês de agosto, setembro. Essa reforma tributária vai ser progressiva, ou seja, quem ganha mais vai pagar mais imposto, ou vai sobrecarregar o consumo, vai sobrecarregar quem ganha menos com mais impostos, com mais tributação, que é o que acontece hoje, né? Então, tem um conjunto de debates, um conjunto de temas que precisam ser debatidos e nada melhor do que o período eleitoral para que a gente possa fazer esse debate. Fazer esse debate livre ou com uma diminuição de fake news. Espero que a gente aprove, Humberto, esta semana o projeto de combate às fake news, que a gente possa criminalizar as notícias falsas com o objetivo, que já está criminalizada, a gente possa utilizar e fazer essa lei valer com o objetivo de macular a imagem de personalidades sérias que estão no debate político, certo? Que a gente faça um debate político de alto nível e que a gente dê, através desse debate, a oportunidade real, sem nuvens, sem fumaça, com nitidez, para que a sociedade possa escolher o melhor caminho para viver melhor. Porque, no fundo, como diz Lula, o que a pessoa quer é comer 3 vezes ao dia
é poder ter o seu lazer, é poder ter o seu conforto, a sua casa, a sua moradia, é ter uma vida digna. Todo mundo busca isso, seja os mais pobres, a classe média, o que todo mundo busca, em última instância, é poder sobreviver com autonomia e com pouco de conforto, em paz, né? E eu acho que cabe a nós que fazemos a política trabalhar nessa direção, e o PT vai apresentar o seu manifesto, o seu programa, para tentar dialogar com a sociedade e dar esta opção à sociedade, e as eleições é fundamental para que a gente possa fazer isso. Senador Roberto Costa, o senador Rogério tocou num ponto importante aí sobre a questão das fake news. Queria saber a opinião do senhor. O senhor acha que até as eleições municipais a gente vai conseguir ter um país livre desse mal, né, da maneira como é produzido, porque gera ruído, gera poluição na forma de entender a realidade, deixa as pessoas perdidas. Eu pergunto porque o senhor está na CPI das fake news e está muito por dentro do tema, né? Não, eu considero que se nós conseguirmos aprovar essa proposta na próxima terça-feira, certamente isso vai criar um pouco de inibição, embora ela ainda vai passar pela Câmara dos Deputados, né? Creio que lá deva ser aprovada também, acho que isso vai ser rápido, mas não é fácil desmontar da noite para o dia isso que está aí estruturado. Mas certamente nós vamos estar dando um gigantesco passo, né, para a defesa da nossa democracia. Nós vamos ter uma legislação que eu reputo moderna, que em nenhum momento ela vai atingir ou agredir a liberdade de expressão, não vai, de forma alguma, criar qualquer tipo de entrave para que as pessoas possam se comunicar, se informar pelas redes sociais, mas ela vai criar as condições para que aquelas pessoas que fazem o mau uso da rede social, que usam para propagar discursos de ódio, que usam para propagar notícias falsas, como aconteceu agora, como está acontecendo agora, durante toda essa pandemia, para atacar instituições democráticas da sociedade e destruir as reputações de pessoas, elas poderão ser identificadas e poderão responder judicialmente por tudo aquilo que elas dizem, postam, pensam, divulgam, produzem. Então, isso é muito importante. Não é por acaso que o presidente da República e os seus apoiadores estão em polvorosa, porque se nós conseguirmos desmontar essa rede criminosa, essa organização criminosa, pode ter certeza que Bolsonaro nem governa, nem ganha a eleição de 2022. Por isso é que esses 3 esforços são muito importantes. Quais são os 3 esforços? O inquérito que corre agora lá no Supremo Tribunal Federal e que está desvendando o funcionamento dessa rede, dessa organização criminosa. Já identificou alguns financiadores, aqueles que são os elaboradores dos ataques, os que são os pensadores sobre o que deve se utilizar, quem faz a divulgação, enfim, não é? E tem, inclusive, já transformado isso em processos judiciais. Isso é muito importante. Do outro lado, nós estamos lá com a CPMI, que também está desvendando essa rede, que está quebrando sigilos para identificar também quem financia, quem é que coloca em funcionamento essa rede, deverá caminhar para punir os parlamentares que desonram os seus mandatos, que, ao invés de exercerem a função de deputado ou de senador, defendendo a população, apresentando propostas para melhorar o Brasil, viram divulgadores de mentiras, de ataques odientos contra pessoas e instituições. E o terceiro componente, que vai ser essa legislação. Porque essa legislação ela vai atribuir a essas plataformas mais responsabilidade do que elas têm hoje
em relação à propagação dessas fake news e, ao mesmo tempo, vão permitir que nós sejamos capazes de identificar quem produz, quem posta, quem faz esses ataques. E tem um quarto que eu esqueci, que eu acho que aí é o papel de todo cidadão brasileiro e do mundo, que é a utilização do próprio veneno contra esses que produzem as fake news. Nós já temos no mundo hoje algumas ações feitas, por exemplo, pelo Sleeping Giant, né, que está denunciando as empresas que têm publicidade divulgadas em sites que são divulgadores de notícias falsas e fazendo com que essas empresas retirem as suas publicidades desses sites, não é que muitas vezes essas publicidades vão para lá automaticamente por conta do número de seguidores, de pessoas que fazem o link e tal, e que essa instituição, essa organização da sociedade civil está denunciando a essas empresas que pagam pela publicidade que o nome delas está vinculado ali a um site ou alguém que faz fake news. E a outra, que é em cima das próprias plataformas. Essa semana vocês viram, várias empresas internacionais deixaram de anunciar no Facebook por considerarem que o Facebook não tem mecanismos adequados para controlar o discurso de ódio, para controlar as notícias falsas. Então, é um esforço geral que eu acho que pode dar um resultado. Eu não diria que nós vamos ter esse resultado para a eleição de outubro, ou de novembro, no caso, mas certamente nós vamos ter para daqui para frente, para a nossa democracia e para outras eleições também. Obrigado, senador. Eu acho que realmente a gente precisa dizer para a nossa militância ficar atenta, porque vai ser uma briga forte, né? E depois das fake news, o fundamental era obrigar a grande mídia a ter pluralidade de discursos, né? Que é onde a democracia começa a falhar. Mas, enfim, queria agradecer muito a participação dos dois senadores aqui. É muito bom, muito rico para a TVPT poder ter discussão nesse nível. E queria abrir para as considerações finais, começando pelo senador Rogério Carvalho e depois o Humberto Costa. Pedro, para mim é uma grande satisfação poder participar de um debate com um companheiro valoroso e tão conhecedor de diversos temas, maduro, experimentado como Humberto Costa. Eu fui secretário municipal de saúde, ele foi secretário de saúde de Recife, depois ele virou senador. Sempre estivemos caminhando juntos, ele, obviamente, que alguns passos na minha frente, né? Mas sempre um grande companheiro, um grande espelho para todos nós, todos nós um pouquinho mais jovens, não somos muito mais jovens, não, um pouquinho mais jovens. Então, é uma satisfação enorme poder participar desse debate e queria só dizer que o combate às fake news é um antídoto contra aqueles que são agressores da democracia. Se não temos as fake news e essa máquina de notícias falsas, nós estaremos comprometendo o debate, a diversidade do debate, a pluralidade do debate que uma democracia exige. Por isso, estamos no caminho certo, no sentido de aprovar uma lei que diminua, que controle, que combata as notícias falsas no nosso país. Obrigado. Obrigado, Humberto. Obrigado, senhor. Por favor, senador Humberto Costa. Bom, Pedro, eu quero também agradecer a você pelo convite, pela participação, mandar o meu abraço a todo mundo que está acompanhando a TV PT. Quero dizer também da minha alegria de poder dividir esse espaço aqui com o Rogério, que é alguém que eu conheço de muito tempo. Não precisava ele dizer que eu sou bem mais velho do que ele, mas é sempre uma alegria. Nós temos uma trajetória comum na saúde, na política, dentro do PT. Ele hoje é o líder da nossa bancada
no Senado Federal e tem exercido esse papel com um brilhantismo muito grande, é uma pessoa altamente respeitada hoje, já era, mas dentro do Senado, hoje ele é uma pessoa altamente respeitada no Senado, no Congresso Nacional, no nosso partido, e, sem dúvida, é um dos quadros aí muito promissores do nosso partido. Eu queria também abordar o mesmo tema que o Rogério falou, para terminar minhas palavras. Na terça-feira nós vamos votar essa matéria, é muito relevante. Eu queria fazer um convite, inclusive, para todo mundo que está acompanhando aqui a TV PT, na segunda-feira, às 20h, depois que a TV PT fizer o seu debate, nós vamos estar transmitindo pelas nossas redes um debate que vai contar com a presença da Renata Marlini, que é parte daquela coalizão pelos direitos na rede, e o Pablo Hortelado, que também é uma pessoa que tem uma militância muito forte nessa área, e nós vamos discutir o projeto que vai ser votado exatamente na terça-feira, para desfazer muitas ideias equivocadas que estão existindo. Lógico, cada um tem o seu pensamento crítico, ela é mais crítica a algumas questões, o Pablo Hortelado é mais crítico a outras, nós do PT também temos críticas em relação a alguns pontos, mas eu acho que vai ser uma coisa que pode ajudar aí todo mundo a saber o que de fato nós vamos votar e fazer com que a gente vote e tenha sucesso, tá bom? Um grande abraço. Peço sua permissão, Humberto. Eu vou pedir sua permissão para poder retransmitir o debate aqui no meu estado, viu? Juntos aí. Muito bom. Tá certo. Muito obrigado, então. Obrigado a vocês que nos assistiram. Lembre-se, inscrevam-se no canal do Partido dos Trabalhadores no YouTube, apertem o sininho para receber as notificações, curtam o vídeo, compartilhem, que é importante para que mais pessoas possam saber o que está sendo dito pelo Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado ao senador Humberto Costa, ao senador Rogério Carvalho. A gente fica por aqui e até